Vamos lá. Continuando aí com a nossa sequência de conteúdos, resta para nós hoje a correção da atividade passada na aula de ontem. A primeira questão do Enem 2017, pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Nós temos aí então 3 torres, que na figura que a gente pode visualizar do lado direito, são representadas por T1, T2 e T3. E a base, o centro das circunferências, em torno da qual giram as 3 torres, está representada aí também. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T1, elas são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como uma aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metros por hora. De quanto? Se eu estou perguntando a velocidade das torres, sabendo que elas vão completar uma volta em 25 horas, eu já tenho o tempo de uma volta, que é 25 horas. Então nós precisamos saber qual é a distância que a torre vai percorrer, que cada torre vai percorrer, nessa volta completa, nessas 25 horas. Para saber a distância percorrida em uma volta, eu tenho que saber o comprimento de cada circunferência. E como o comprimento de cada circunferência precisa do raio, é só nós observarmos que se a distância da base à torre T1 é 50 metros, o raio da primeira é 50 metros. Como a distância entre as torres também é 50 metros, a segunda torre vai ter raio de 100 metros e a terceira torre vai ter raio de 150 metros. Desse modo, então, tá aí o raio dessas torres aparecendo aí na imagem. Eu posso, então, calcular as distâncias que elas vão percorrer em uma volta completa, que eu vou chamar de C1, C2 e C3. Então, C1 vai ser 2π vezes o raio 1, então será 2 vezes 3 vezes 50, logo, uma volta completa da primeira torre vai ser de 300 metros. A segunda torre, 2π vezes o raio dela, então vai ser 2 vezes 3 vezes 100, logo, uma volta da segunda torre dá 600 metros. A terceira torre, 2π vezes o raio dela, que é 150, vai ficar 2 vezes 3 vezes 150, dá 900 metros. Agora eu quero saber as velocidades, que é o que a questão pede. As velocidades serão da seguinte maneira. A da primeira torre é o comprimento dela sobre o tempo. Como o tempo da volta completa é de 25 horas, vai ficar 300 sobre 25. Então a primeira torre tem uma velocidade de 12 metros por hora. A segunda torre pega também a volta completa dela, divide pelo tempo, vai ser 600 dividido para 25, então a velocidade dela é 24 metros por hora. E a terceira torre também pega a distância percorrida por ela, que é 900 metros, dividido pelo tempo. Isso vai me dar 36 metros por hora. Portanto, então, as velocidades são 12, 24 e 36 metros por hora. Logo, a correta é a letra A. A segunda questão do Enem de 2010. Um satélite de telecomunicações, T-minuto após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Quando R é máximo, quando a distância do satélite à Terra é máxima, ele está no apogeu, e quando a distância do satélite à Terra é mínima, ele está no perigeu. Suponha que, para esse satélite, o valor dessa distância R em função do tempo t seja dado por R de t é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 multiplicado pelo cosseno de 0,06t. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S.
Então o que ele vai fazer? Ele vai calcular a distância do satélite no apogeu, vai calcular a distância do satélite no perigeu, vai somar essas duas distâncias e essa soma das distâncias ele vai chamar de S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de. Então, quanto é que é o S? Quanto é que é essa soma da distância no apogeu com a distância no perigeu? Vamos lá, então. Nós teremos que, quando o cosseno for menos 1, nós vamos ter, então, a distância máxima. Por quê? Quando o cosseno for mínimo, o denominador da fração vai ficar mínimo. Quanto menor o denominador da fração, maior o resultado, que é a distância. Então, nós teremos uma distância máxima, ou seja, nós teremos o apogeu, quando o cosseno de 0,06t for igual a menos 1, quando ele for mínimo. Daí, então, nós teremos o seguinte, a distância máxima ela será 5.865 dividido por 1 mais 0,5 vezes o cosseno mínimo, que é menos 1. Resolvendo, então, primeiro o produto, 0,15 multiplicado por menos 1 dá menos 0,15. Então, a distância máxima é 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Lembrando que 1 menos 0,15 dá 0,85. Quando a gente pegar 5.865 dividido por 0,85, nós temos então 5.900 quilômetros. Isso é a distância máxima do satélite à Terra e ela vai acontecer no apogeu. Quando a gente tiver o cosseno igual a 1, nós vamos ter então a distância mínima, nós vamos ter o R de t mínimo. Por quê? Se o cosseno é 1, o cosseno é máximo. Se eu colocar o maior valor no denominador da fração, que é onde está o cosseno, quanto maior o denominador, menor o resultado da fração. Por isso, então, que nós teremos uma distância mínima. Lembrando aí que o cosseno máximo é 1, coloque 1 no lugar do cosseno, então vai ficar R de t, no valor mínimo, é 5.865, dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Eu pego aí 0,15 vezes 1 dá 0,15, quando eu somar com 1, vai ficar 1,15, que divide os 5.865. Feita a divisão, dá 5.100 km, isso é a distância mínima do satélite à Terra e ela acontece no perigeu. O que esse cara vai fazer? Esse cientista ele vai somar a distância do apogeu com a distância do perigeu. Então ele vai somar o R máximo com o R mínimo. Logo ele pega 6.900 mais 5.100, isso vai me dar 12.000. Então a resposta correta, letra B. Esse é o valor de S que ele vai atingir periodicamente. Terceira questão do Enem de 2015. Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade dos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preço mais baixo. Então, quando tem muito, o preço é baixo, quando tem pouco, o preço é alto. O que ocorre, o preço mais baixo ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço, que eu vou chamar de P em reais, do quilograma de um certo produto sazonal, ele pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo 1 associado a janeiro, x igual a 2 associado a fevereiro e assim por diante, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é qual deles? Vamos avaliar o seguinte. Eu quero um mês de produção máxima. Lembremos o seguinte, a produção é máxima quando o preço é mínimo. Então nós queremos, na verdade, que o preço do produto seja o menor possível. Como o cosseno é somado a um determinado valor, esse produto ele vai ter o preço mínimo quando o cosseno for negativo, porque na verdade o cosseno vai subtrair no preço. O cosseno mínimo é menos 1, é isso que eu tenho que avaliar então. Quando é que o cosseno é mínimo? Se o cosseno mínimo é menos 1, então nós vamos ter que o cosseno de πx menos π sobre 6 tem que dar menos 1. Bem, mas lembremos que menos 1 é o valor do cosseno de π radiano.
Então nós vamos ter que πx menos π sobre 6, que é o arco, tem que ser um arco de π radiano. Fazendo aí produto dos meios pelos extremos, então πx menos π é igual a 6 vezes π, que dá 6π. Jogo o π para o outro lado somando, então πx é igual a 6π mais π, logo πx é igual a 7π. Cancelo os π's, nós temos então que x é igual a 7. X igual a 7, então, corresponde ao mês de julho. Logo, a resposta correta é a letra D. Questão número 4 do Enem 2015, da segunda aplicação. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está desregulado. A temperatura T, em graus Celsius, no escritório, varia de acordo com essa função aí. Observe que é uma função seno. T de H é igual a mais B, que multiplica o seno de π sobre 12, que multiplica H menos 12. Onde H é o tempo medido em horas a partir da meia-noite. A e B são parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 graus e a temperatura mínima fosse de 18 graus. E que, à tarde, a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Isso é um detalhe interessante que a gente tem que observar. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Então, nós temos que descobrir qual o valor dos parâmetros A e B. Vamos lá, então. Avaliamos os valores máximo e mínimo. Já que eu quero a temperatura máxima de 26 e a temperatura mínima de 18, vamos avaliar, então, nessa função o máximo e o mínimo. Para o valor máximo, o seno ele vai ter que ser igual a 1. O maior valor do seno é 1. Bem, mas lembrando que o seno é igual a 1 do arco de π sobre 2 radiano, que é o arco de 90 graus. Então nós temos que π sobre 12, que multiplica H menos 12, tem que ser igual a π sobre 2 radiano. Faz aí uma multiplicação de tudo por 12 para cancelar o denominador. Observe aí que eu multipliquei por 12 os dois membros da equação. No primeiro membro, corto os 12, vai ficar π, que multiplica H menos 12. E no segundo membro, eu dividi 12 por 2, que deu 6. Outra coisa que eu fiz aí também, eu cortei os π's. Então, na verdade, no primeiro membro, cortando os 12, cortando os π's, sobra H menos 12. No segundo membro, 12 dividido para 2, sobrou só o 6. Pega o menos 12, joga para o segundo membro, somando. Então, H vai dar 12 mais 6, ou seja, vai dar 18 horas, que é a tarde. Isso é um detalhe importante. Eu quero que a temperatura máxima seja de 26 graus. Da forma como está aí, apenas avaliando o valor do seno, a temperatura máxima vai ser 18 horas, vai ser a tarde. E eu não quero que a tarde seja mais quente do que a manhã. Daqui a pouco eu retomo isso para a gente explicar como é que vai ficar essa situação. Para o valor mínimo do seno é menos 1. E o seno é menos 1 quando nós temos 270 graus, que é 3π sobre 2 radiano. Esse 3π sobre 2 radiano, observemos o seguinte, eu quero a menor hora possível. Se eu colocar 3π sobre 2 radiano, vai dar um horário do dia seguinte. Eu não quero do dia seguinte, eu quero do primeiro dia. Então o que é que eu faço? Eu vou então para arcos negativos. 270 graus é menos 90 graus. Eu pego o menor valor possível. Menos 90 graus é menos π sobre 2. Então agora eu vou cortar os π's e vou multiplicar por 12 dos dois lados. Tá o produto por 12 dos dois lados. Agora sim, no primeiro membro, corto os 12, corto os π's, vai sobrar H menos 12. No segundo membro, corto os π's, 12 dividido para 2 dá 6, então sobrou menos 6. Jogo o menos 12 para o segundo membro positivo, então H vai ser 12 menos 6, ou seja, H é 6 pela manhã. Observemos o seguinte, simplesmente avaliando o valor do seno, nós teremos a temperatura máxima à tarde e a temperatura mínima pela manhã. Não é isso que a gente quer. A gente quer a temperatura mínima à tarde e a máxima pela manhã. O que você vai fazer então? Como a gente quer trocado, como a gente quer que fique quente pela manhã e frio à tarde, basta você colocar o seno trocado aí de posição. O que eu faço então? Eu coloco então o seno máximo na temperatura mínima, estou trocando de posição, e coloco o seno mínimo na temperatura máxima, que é 26 graus. Daí você vai ter o seguinte, ó, colocando
o seno máximo na temperatura mínima. A temperatura mínima é 18, substituindo lá na função. Vai ficar igual a A mais B vezes o seno máximo, que é 1. B vezes 1 dá B, então a gente descobre que A mais B é igual a 18. Agora colocando o seno mínimo na temperatura máxima, lá na função que é dada na questão. A temperatura máxima é 26, isso é igual a A mais B vezes o seno mínimo, que é menos 1. Com isso, então, vai ficar que A menos B é igual a 26. Destas duas equações, eu monto esse sistema. Resolvendo esse sistema pelo método da soma, corta mais B com menos B, vai ficar 2A igual a 18 mais 26, que é 44. Logo, A vai ser 44 dividido para 2, portanto, A dá 22. Já sabemos, então, o valor do A. Para descobrir quem é o B, eu posso lembrar que A mais B é 18. Como A é 22, então 22 mais B é 18. Passo 22 para o segundo membro subtraindo. Vai ficar B é igual a 18 menos 22. Ou seja, B é menos 4. Portanto, o A é 22, o B é menos 4. A resposta correta é a letra B. Quinta questão. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um determinado lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Tá aí? A figura aparece daqui a pouco. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de X, I é a intensidade luminosa, é igual a K, que multiplica o seno de X, onde K é uma constante. E supondo-se que X está entre 0 e 90 graus. Esse X vai ser a inclinação dos raios solares com a superfície do lago. Quando X é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Essa questão é bem simples. Como eu já sei que o X é 30 graus, é só pegar a função, substituir o X por 30. Feita a substituição, vai ficar, tá aí a função, I de 30 é igual a K vezes o seno de 30. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, então vai ficar K vezes 1 sobre 2. Lembrando que 1 sobre 2 dá 0,5, então I de 30 é 0,5K. Como eu quero percentual, 0,5 é 50%. Portanto, I de 30 é 50% de K. Portanto, a resposta correta, letra B. Sexta questão. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T igual a A mais B vezes o cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve esses dados. A pressão mínima é 78, pressão máxima 120, o número de batimentos cardíacos por segundo, 90. A função P de T, obtida por esse cientista ao analisar o caso específico, foi qual dessas que estão aparecendo aí na tela? Como nós queremos a função tem a cara que está no enunciado. Ela tem a cara P de T igual a A mais B vezes o cosseno de KT. O que eu devo fazer? Para montar essa função, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o K. Eu vou descobrir inicialmente quem é o A e quem é o B. Como a pressão mínima é 78, lembremos que, já que na função o cosseno está somando, a pressão é mínima quando o cosseno somado for mínimo. O valor mínimo do cosseno é menos 1. Então, colocando menos 1 no lugar do cosseno, vai ficar, pega aí a função, a pressão mínima é 78, igual a A mais B vezes o cosseno mínimo, que é menos 1. Resolvendo, então, a gente obtém que A menos B é 78. Como a pressão máxima é 120, lembrando que o cosseno máximo é 1. Então, você vai pegar, para o caso da pressão máxima, coloco no lugar de P de T a pressão máxima, que é 120, no lugar do cosseno, o cosseno máximo, que é 1. Resolvendo, então, A mais B igual a 120. Pega as duas funções, não as duas equações, A menos B igual a 78 e A mais B igual a 120, e montemos esse sistema a seguir. Resolvendo esse sistema, cancela mais B com menos B, A mais A dá 2A,
78 com 120 dá 198. O 2A que está multiplicando passa agora dividindo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então A é 198 dividido para 2. Logo A é 99. Para saber quanto é o B, é só pegar e substituir numa das equações. Substituo na segunda. A menos B é igual a 120. Como A é 99, 99 mais B é 120. O 99 vai para o segundo membro negativo. Então B é 120 menos 99, B é 21. Se nós sabemos que o A é 99 e o B é 21, já dá para a gente observar que só pode ser ou a letra A, ou a letra C, ou a letra D. Mas eu não tenho certeza ainda de qual das três será. Para eu ter certeza, eu vou ter que saber quanto é o K. É isso que eu vou fazer agora. Nós vamos ter então a função dessa forma aqui. Se ela é da forma P de T igual a A mais B vezes o cosseno de KT, então ela é da forma 99 mais 21 vezes o cosseno de KT. E eu preciso então descobrir quanto é o K. Para determinar o K, a questão fala que são 90 batimentos a cada 1 minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Se eu pegar então 60 dividido por 90, montar uma fração, simplificar por 30, nós vamos ter um batimento a cada 2/3 de segundo. Por que eu falo isso então? Se eu tenho um batimento a cada 2/3 de segundo, o período de batida desse coração, lembrando que o período é o intervalo de tempo entre duas batidas consecutivas, é de 2/3 de segundo. Para que eu faço isso então? Para você descobrir o K, que é essa constante que está multiplicando o tempo, é só lembrar que o período ele vai ser 2π, que é o período aí da função cosseno que tem nessa questão, dividido pelo K. Desse modo, então, o período vai ficar, então, 2π dividido pelo K igual a 2/3. Por quê? Porque, por um lado, eu já sei que o período é 2/3, por outro lado, eu sei que o período é 2π sobre K. Faz o produto dos meios pelos extremos, então 2K é igual a 2π vezes 3, que é 6π. Passo o 2 dividindo. Quando eu passar o 2 dividindo 6π, eu terei 6π dividido para 2 igual a 3π. Portanto, K igual a 3π. Se o K é igual a 3π, então lá na função anterior, bote 3π no lugar do K e você vai perceber que P de T vai ser 99 mais 21 vezes o cosseno de 3π vezes T. Portanto, a resposta correta é a letra A. Com isso, então, a gente finaliza a nossa correção de atividade. Com isso, também finalizamos trigonometria. Agora é só fazermos a nossa avaliação e continuar os nossos assuntos. Até então, as próximas aulas.